Olá, seja bem-vindo a mais uma meditação do Pôr do Sol. Hoje eu quero convidar você para conhecer um pouquinho do amor de Deus. Não esse amor que muitas pessoas falam, um amor que é como uma palavra vazia, que a gente mal compreende o significado dele, mas o amor de Deus na forma mais simples de compreender. Se você quiser acompanhar a passagem que a gente vai ler aqui hoje, você pode pegar a sua Bíblia no livro de João, no Novo Testamento, no capítulo 8. O capítulo 8 é exatamente onde está a história que a gente vai frisar hoje aqui. Olha só, eu vou fazer um resumo aqui para que esse vídeo não fique muito longo. Começando aqui a partir do versículo 4, diz assim: Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Nessa história aqui já começa com a tradição do ser humano, né? Porque essa nunca foi a intenção de Deus. O ser humano é que às vezes pega um pequeno texto fora do contexto, distorce ele para fazer parecer mais conveniente possível da maneira que a pessoa que está utilizando aquele contexto ali necessita. E naquela época, a tradição era: se você transgrediu a lei, está condenado à morte. É morte, certeza que vai ser morte. E se foi pego transgredindo, também vai ser condenado à morte. Se tiver duas ou três testemunhas, é o suficiente para que a pessoa fosse condenada. Aí você imagina, tá, mas uma lei que eu tenho que obedecer por obrigação, porque se eu não obedecer, eu sou condenado à morte física imediatamente, parece um tanto meio cruel e restrição de liberdade, né? É como se a pessoa não tivesse uma liberdade para escolher. E realmente vendo por esse ângulo, a gente observa o quê? Um Deus cruel, tirano, que tá ali só esperando você dar um vacilo para ele te condenar e te jogar nas profundezas do fogo do inferno. Não é assim? Não é essa a imagem que fica? Mas se você pegar o texto e colocar dentro do contexto, você vê que esse pensamento está distorcido. Quer ver? Vamos continuar. Continuando aqui no mesmo capítulo 8, o versículo 7, a gente vai ler o 7, o 10 e o 11. O 7 já diz assim, olha a resposta de Jesus. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Você viu interessante? Essa parte aqui é que é perfeita. Se você for observar, ela é bem, mesmo assim, uma frase criada pelo autor da sabedoria. Porque se tem uma lei, logo quem desobedece essa lei é taxado como transgressor dessa lei, né? Então, o fato de eu transgredir essa lei de forma pública, que as outras pessoas vejam, é uma transgressão. Mas se eu transgredir essa lei de forma que ninguém veja, escondido, que só eu sei que transgredi, ela também é uma transgressão, porque eu estou sabendo que eu transgredi. Então, aquelas pessoas que estavam todas preparadas para apedrejar aquela mulher porque foi pega em flagrante adultério, todas elas tinham uma falha. E a principal delas era o quê? O amor para com os próximos. Eles não estavam interessados no arrependimento da pessoa, que ela tivesse uma segunda chance. Não, eles estavam interessados em eliminar aquele escândalo público ali e deixar a imagem exterior limpa. Limpar a imagem exterior, de novo, porque a maioria dos mestres daquela época, do evangelho, eles queriam mostrar uma aparência de santidade. Porém, a aparência, o que todos viam, é uma santidade. Mas muitos deles, quando estavam sozinhos, sem o público, era outra pessoa totalmente diferente. Por isso o pecado estava nas costas dele e Jesus sabia disso. E olha o que Jesus falou, ele disse, ó, qualquer um de vocês que tiver sem pecado, estiver limpo, santo, pode descer a pedrada nela. Aí ele mostrou para eles que ele estava vendo dentro deles, e não apenas a aparência. Aí olha só o que aconteceu em seguida. Aqui já o versículo 10 e o 11 já diz assim. Levantando-se Jesus perguntou a ela, Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus disse, Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Você viu aí o que é o amor de Deus? Quem era o único ali naquele círculo, ali, naquele grupo de pessoas que tinha o direito de apedrejar aquela mulher ali?
Você sabe quem era esse otário? Se fosse pelo legalismo, o único que tinha o direito de apedrejar ela era Jesus Cristo. Não tinha Como pecado, ele né? não tinha pecado, ele disse: vai e não peque mais, porque ele é o único perfeito que Não tinha não pecado. tinha pecado. E como ele não tinha pecado, ele abençoou ela e disse: vai e não peque mais. Você viu o tanto que o amor de Deus ele é interessante? O único que tinha o direito de apedrejar ela era Jesus, porque ele nunca pecou, não tinha pecado, ele era o exemplo a ser seguido. E o que que ele disse? Foi lá e disse, ó, eu também não te condeno, vá e não peque mais. Ou seja, ele deu a ela a chance do arrependimento. Se você tem o hábito de se colocar no lugar da outra pessoa antes de qualquer atitude e de qualquer decisão, você sempre vai tomar a melhor decisão. Você vai ver que se fosse você, você queria que fosse de uma forma melhor, de uma forma diferente. Você ia querer uma segunda chance. E foi o que Jesus deu. E ao dar essa segunda chance para a mulher, aquele Deus que as pessoas ensinavam, um Deus que estava só esperando um vacilo para poder condenar você e jogar você no inferno, essa imagem desapareceu. E ela viu a imagem de um Deus que está disposto a ir atrás daquele que está perdido. Inclusive, tem até uma passagem no Novo Testamento, que eu não me lembro exatamente onde é, que fala que no céu há mais alegria por um pecador que se arrepende do que por muitos justos que não necessitam de arrependimento. Então, foi o caso dessa mulher aqui. Ela se arrependeu e Deus queria ela no céu e concedeu perdão para que ela tivesse a oportunidade de fazer certo da próxima vez. Muitas vezes as pessoas se deixam enganar por um detalhe. Por acreditar que o amor de Deus é gigantesco, é imenso, e que ele está sempre disposto a perdoar, elas se acham na liberdade de planejar o pecado. É aí que está o laço do passarinheiro. Não devemos planejar. Porque se você planejou o pecado, não vai ter arrependimento. Não tem. O arrependimento só vem para aquele pecado que foi cometido por acidente. Aquele pecado que foi, ou aquele pecado que foi cometido na ignorância, onde você não conhecia o que era certo ou o que era errado, ou aquele que foi por acidente. Você não queria ter feito aquilo e você fez. O arrependimento vem. Aquele que você planejou, o arrependimento não vem. Porque aí já não foi uma falha, aí foi uma escolha. E depois que você chega nesse nível de cauterização, você precisa de quê? Orar a Deus e pedir que Ele envie o Espírito Santo para trazer o verdadeiro arrependimento. Aí sim, você se arrepende, Deus perdoa você, você não vai mais querer voltar atrás para poder cometer aquela ofensa contra Deus. Porque pecado é ofender a Deus. Pecado é transgressão da lei de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Estar sempre atento ao que diz a palavra de Deus, porque se você for observar, a lei de Deus ela não é apenas simplesmente aqueles 10 mandamentos que você encontra em Êxodo 20. Não. A lei de Deus é tudo isso aqui, a Bíblia toda. Mas se você quiser um resumo simples do amor de Deus, você só precisa se lembrar de uma coisa. Ele nos criou para viver eternamente. Ele quer que nós vivamos eternamente. Porém, depois que o ser humano desobedeceu a ele lá no início da transgressão e todos foram condenados à morte, porque essa era a consequência da lei, para que possamos ter acesso à vida eterna de novo, precisamos seguir os ensinamentos de Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos conhecer o que Jesus quer que nós façamos para poder seguir, porque ele é o caminho, mas para seguir esse caminho nós precisamos conhecer. E para conhecer precisamos abrir a Bíblia e ler. E quando você abre a Bíblia e vê esse Deus de amor, que ele está mais disposto a te perdoar do que a te condenar, não fica difícil tomar uma decisão. É simples. Irmão, você procura aí o livro de Mateus, capítulo 5, verso 17. Jesus não veio mudar nem a lei, nem os profetas. E o verso 32 do João 8, Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você se achar num beco sem saída, corra para os pés de Jesus Cristo, que Ele está pronto para te salvar, te abraçar e te perdoar, igual fez com a mulher. Que Deus abençoe você. E esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que você tenha compreendido, que você possa sentir o desejo de estudar mais a Bíblia, de buscar conhecer mais esse amor
de Deus, esse amor que está disposto a perdoar as suas falhas e a te dar uma nova vida e uma vida eterna. E também busque a orientação do Espírito Santo, ore a Deus, peça que o Espírito Santo venha lhe dar entendimento para que você compreenda a Bíblia, porque ela é simples de compreender quando com o auxílio do Espírito Santo. Ela só fica difícil de compreender quando você vai estudar ela sozinho. E desde já eu já convido você para a próxima meditação.